Olá, queridas amigas e queridos amigos. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui para gravar para vocês mais um vídeo da lição da Escola Sabatina do Evangelho de Marcos. E hoje é a lição 2. E o tema da nossa lição é um dia no ministério de Jesus. Então, como eu falei para vocês, queridos, a Escola Sabatina, que é a lição, é um estudo da Palavra de Deus, onde nós aprendemos a Palavra. Quanto mais você estuda a Palavra de Deus, você fica mais sábio para entender a Palavra de Deus. É muito importante a gente entender a Palavra de Deus. Isso aumenta a nossa fé. Então vamos para o estudo da lição, queridos. Um dia no ministério de Jesus. Lição 2 do Evangelho de Marcos. O verso para memorizar. Jesus lhe disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Cada evangelho retrata o início do ministério de Jesus de maneira peculiar. Mateus apresenta Jesus chamando os discípulos e depois pregando o Sermão do Monte. Lucas narra a história do sermão inaugural de Jesus pregado em um sábado na sinagoga de Nazaré. João relata o chamado de alguns dos primeiros discípulos e o casamento em Caná, onde Jesus realizou seu primeiro sinal. Jesus foi convidado para um casamento e naquele casamento que Jesus foi convidado, acabou o vinho. E Jesus realiza seu primeiro sinal ali. Ele transforma a água para o vinho. Então esse foi o primeiro sinal que Jesus fez. O Evangelho de Marcos apresenta o chamado de 4 discípulos e descreve um sábado em Cafarnaum, bem como o que aconteceu depois. Esse sábado com Jesus, no início de Marcos, dá ao leitor uma noção de quem é Jesus. No texto que estudaremos nessa semana, Marcos capítulo 1, verso 16 a 45, são registradas bem poucas palavras de Jesus. Um breve chamado ao discipulado, uma ordem dirigida a um demônio, um plano para visitar outros lugares e instruções a um leproso que havia sido curado, de que ele deveria se apresentar diante de um sacerdote a fim de ser purificado. A ênfase está nas ações, especialmente ligadas à cura de pessoas. O evangelista gostava de usar a palavra imediatamente para ilustrar o movimento de ações rápidas do ministério de Jesus. Então vamos para a lição de domingo. Siga-me. Vamos ler Marcos do 1 ao 16 ao 20. Quem eram os homens que Jesus chamou para serem seus discípulos e qual foi a reação deles? Aqui na minha Bíblia está assim, Marcos capítulo 1, versos 16 ao 20. Olha o título. Jesus começa seu trabalho na Galileia. Agora vamos para o verso 16. Quem eram esses homens? Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e seu irmão André, que estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhe disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, eram Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu e seu pai, os empregados, no barco e foram com ele. Quando Jesus chama esses homens, eles ouvem o chamado de Jesus e deixam seus afazeres e vão seguir Jesus. Esses homens eram pescadores, eram pessoas simples, não tinham estudos. Eles não sabiam escrever. E Jesus chamou eles e eles obedeceram e foram seguir Jesus. Então aqui Marcos 1 não registra muitas palavras de Jesus. No entanto, Marcos 1,17
apresenta suas palavras a 2 pescadores, Simão, que seria chamado de Pedro, e seu irmão André. Os 2 estavam parados na margem do mar da Galileia, lançando uma rede. Esses 2 homens estavam trabalhando na pescaria, mas Jesus tinha um propósito maior para a vida deles na obra de pescar pessoas para o reino de Deus. Em Marcos 1, versos 19 e 20, Tiago e João estavam em um barco com o pai e os empregados consertando as redes. Jesus também queria transformá-los em pescadores de pessoas. Nesse processo, o mestre precisava consertar o coração deles. Lucas indica que Pedro também tinha um barco e que Tiago e João eram parceiros de Pedro e André, que está em Lucas capítulo 5, verso do 1 ao 11. Possivelmente houvesse diferença entre os 2 grupos de irmãos. Apesar dessas possíveis diferenças, Jesus chamou todos eles ao discipulado. O chamado de Jesus foi simples, direto e profético. Ele os chamou para segui-lo, isto é, para se tornarem seus discípulos. Jesus indicou que se respondesse ao seu chamado, ele assumiria a tarefa de torná-los pescadores de gente. Simão, André, Tiago e João ouviram o chamado de Jesus. Prontamente deixaram tudo para seguir o Mestre. Por que esses homens fizeram isso? O Evangelho de João apresenta mais detalhe a respeito do quadro. João capítulo 1, verso do 29 a 42, que aparentemente os 2 irmãos eram seguidores de João Batista e ouviram a proclamação dele, de que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que está em João capítulo 1, verso 29. Então encontraram Jesus e passaram um tempo com ele, perto do Rio Jordão. Consequentemente, a decisão deles de aceitar ao chamado de Jesus para o ministério não foi uma brincadeira, nem uma aventura, mas uma atitude muito bem pensada. Mas por que Marcos não apresentou mais detalhes? Provavelmente para enfatizar o poder de Jesus. Ele fez um chamado. Pescadores dispostos responderam, e a vida deles, bem como o próprio mundo, nunca mais seriam os mesmos. O que você foi chamado? Pergunta que está no rodapé. O que você foi chamado a abandonar para seguir a Jesus? Pense nas implicações de sua resposta, especialmente se você não conseguir pensar em nada. Então agora vamos para a lição de segunda-feira. Que experiência inesquecível aconteceu na sinagoga de Cafarnaum? E que verdades espirituais podemos extrair desse relato? Vamos ler Marcos, capítulo 1, verso do 21 ao 28. O que aconteceu na sinagoga de Cafarnaum? O título aqui que está na Bíblia: Um homem dominado por um espírito mau. Verso 21 ao 28. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. E no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar, e que Jesus ensinava com autoridade dele mesmo, e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao espírito mau: Cale a boca e saia desse homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: Que quer dizer isso? É um novo ensinamento, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a Galileia. Então Jesus estava num sábado na sinagoga de Cafarnaum
Estava ensinando com autoridade e não como os mestres da lei, que não ensinavam com autoridade. E naquele momento ali apareceu um homem com espírito mau. E Jesus ordenou que esse espírito mau saísse daquele homem. E as pessoas que estavam ali ficaram admiradas com o novo ensino de Jesus, porque ele tinha autoridade. As pessoas falaram, até os espíritos maus ele fala e os espíritos maus obedecem. E nós vemos ali que o homem que estava com o espírito mau, o demônio, reconheceu que Jesus era o Santo de Deus. Olha só o que aconteceu ali em Cafarnaum. As pessoas ficaram admiradas com a doutrina de Jesus, porque eles ensinavam com autoridade. Muitos se recordam de momentos inesquecíveis em que sentiram a presença de Deus. Esses momentos foram não apenas inesquecíveis, mas transformadores. Isso aconteceu com as pessoas de Cafarnaum naquele sábado, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque as ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Enquanto Jesus estava ensinando, o endemoniado, impactado pelo poder de seus ensinos, gritou: sei muito bem quem você é o Santo de Deus. Então Jesus expulsou o demônio. Pense no significado das palavras ditas pelo demônio, que reconheceu Jesus, o Santo de Deus. Ele admitiu que Jesus era o santo emissário de Deus. Em contraste com as hostes impuras, profanas de Satanás. Naturalmente, em um ambiente de culto, esperamos coisas e pessoas santas, não coisas profanas e impuras. Assim, nessa história, existe um forte contraste entre os poderes do bem e as forças do mal. Nesse evento, vemos a realidade do grande conflito. Mesmo que as pessoas ainda não soubessem quem Jesus era, aquele demônio sabia e reconheceu isso publicamente. A ordem para que o demônio saísse do homem é totalmente compreensível, mas o que quer dizer da ordem? Cale-se. Marcos 1:25. Nessa história surge um tema bastante marcante no Evangelho de Marcos, o apelo de Jesus ao silêncio sobre quem ele é. Os estudiosos chamam isso de segredo messiânico. O pedido de silêncio faz sentido por causa das conotações políticas que as expectativas messiânicas tinham em sua época. Era arriscado afirmar ser o Messias. No entanto, junto com os apelos ao silêncio, encontramos revelações inconfundíveis de quem Jesus é. Com o tempo, ficou claro que a identidade de Jesus não podia ser escondida. E a verdade de quem ele era se tornaria o centro do Evangelho. As pessoas precisam não apenas saber quem é Jesus, mas também tomar uma decisão sobre como responderão à sua vinda ao mundo e ao significado dessa vinda para elas. Pergunta que está aqui no rodapé. Há momentos em que é prudente não apresentar às pessoas toda a verdade presente? É uma pergunta para se pensar, uma pergunta para refletir. Então nós vamos aqui para terça-feira, mais do ministério sabático. Vamos ler a Marcos do 29 ao 34, como Jesus ajudou a família de Pedro e que lições espirituais podemos aprender desse relato? Marcos 1, do 29 ao 34. Jesus cura a sogra de Pedro. Verso 29. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a servi-los.
À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. Olha só que interessante. Jesus expulsou muitos demônios. Jesus falou, vocês não farem nada. Porque os demônios sabiam quem era Jesus. Que Jesus era o Todo-Poderoso. Que Jesus era o Messias. Os demônios sabiam. E o da sogra de Pedro, que Jesus curou ela tocando a mão dela. Quando Jesus toca na mão dela, ela fica curada. Isso foi assim que Jesus curou a sogra de Pedro. Ela estava de cama, com febre. Ela estava ruim. E quando Jesus soube disso, que contaram a Jesus, Jesus foi até ela. Por quê? Jesus tinha compaixão. Jesus queria o bem das pessoas. Olha a compaixão de Jesus. E quando ele curou a sogra de Pedro, ela se levantou naquele momento e ela passou a servi-los. Olha o que diz aqui na lição. Depois do culto na sinagoga, Jesus se retirou com o seu grupo de discípulos, Pedro, André, Tiago e João, para a casa de Pedro, evidentemente para passar o restante do sábado, desfrutando de uma refeição e comunhão entre amigos. Então Jesus foi passar o restante de sábado na casa de Pedro, desfrutando de uma refeição, comunhão entre amigos, comendo entre amigos. No entanto, ali, a sogra de Pedro estava com febre, e que na época significava que ela corria risco de morrer. Eles contaram a Jesus. Estava ali almoçando, conversando. Eles contaram a Jesus sobre a sogra de Pedro, sobre a doença dela. E então ele tomou a sogra de Pedro pela mão e ajudou a levantar-se. Ela imediatamente começou a servi-los. Então, quando a sogra de Pedro foi curada, ela passou a servi-los. Ela ficou contente, ela foi restaurada. Jesus restaurou ela, curou ela. Então, nós vemos aqui que Jesus é o único que pode curar as pessoas. É o único que tem o poder da cura. Se você tem algum ente querido doente na sua família, peça a Deus, peça a Jesus, peça com fé. Jesus pode curar o ente querido, seu que está doente. Seu pai, a sua mãe, seu irmão. Ore para eles, peça com fé. Jesus pode curar. Jesus pode trazer um milagre para a sua família, para um amigo seu, para um vizinho seu. Mas ore com fé. Que exemplo poderoso do princípio de que aqueles que foram salvos e curados por Jesus servirão aos outros em resultado disso. Muitas vezes, Jesus é apresentado curando alguém com um toque. Marcos 1, 41, capítulo 5, verso 41. Embora outras vezes nenhum toque seja mencionado. Que está em Marcos 2, do 1 ao 12, Marcos 3, do 1 ao 6, Marcos 5, do 7 ao 13. Jesus, contudo, não havia encerrado suas atividades daquele dia. Depois do pôr do sol, muitos foram à casa de Pedro para serem curados, por terem visto o que tinha acontecido na sinagoga, ou por terem ouvido falar disso. Ainda que Jesus não tivesse problema em curar no sábado, as pessoas demoraram para ir a Jesus em busca de cura, por causa das horas dos sábados.
Marco diz que toda a cidade estava reunida à porta da casa naquela noite. Marcos 1,33. Levaria algum tempo para que Jesus ajudasse todas aquelas pessoas. Durante as horas a fio, iam e voltavam, pois ninguém sabia se no dia seguinte o médico ainda estaria entre eles. Nunca antes em Cafarnaum presenciaria um dia como aquele. O espaço se enchia de vozes de triunfo e aclamações pela libertação. O Salvador se sentia feliz pela alegria que produzira, quando presenciou os sofrimentos do que tinham ido até ele. Seu coração se moveu de compaixão. Então nós vemos aqui que Jesus tinha compaixão das pessoas. Jesus curou todas as pessoas. Curou a sogra de Pedro. E ainda depois foi curar mais pessoas. Olha a compaixão de Jesus. Será que nós estamos tendo compaixão das pessoas? Olha o exemplo de Jesus. Como Jesus tinha compaixão. Jesus nos deixou exemplo. Como ele agia com as pessoas. Como que ele fazia. Aqui, enquanto o último enfermo não foi curado, Jesus não cessou de trabalhar. Estando a cidade ainda imersa no sono, o Salvador, tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Quando Jesus terminou de curar todas as pessoas, ele foi para um lugar deserto orar. Olha outro exemplo de Jesus. Jesus aqui está nos dizendo que ele era um homem de oração. Como se diz um ditado, né? Quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Zero oração, nada de poder. Então, quanto mais você ora, a sua oração vai ter mais poder. Deus pode te responder. Quanto mais você orar para o seu pai que está doente, a sua mãe, o seu irmão, Deus vai responder a sua oração conforme a sua vontade. Você pediu oração para a cura do teu pai, Deus vai te responder na hora certa, conforme a vontade dele. Não é a nossa vontade. Então agora vamos para a lição de quarta-feira. O segredo do ministério de Jesus. Que lições importantes aprendemos com essa história? Está em Marcos capítulo 1, verso do 35 ao 39. Que lições importantes aprendemos com essa história? Vamos ler Marcos capítulo 1, do verso 35 ao 39. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Olha que lições nós podemos tirar daqui. Que Jesus, ele pregava a palavra, ele anunciava a palavra, ele expulsava demônios. Você pode muito bem aí falar de Deus para seu vizinho, fazer uma oração com seu vizinho, falar do amor de Deus aí no seu bairro, para as pessoas, anunciar Jesus. É isso que Jesus nos deixou de exemplo.
Essas são as lições que Jesus deixou para nós, para a gente fazer isso. Eu amo fazer trabalho missionário. Eu amo anunciar Jesus para as pessoas, falar de Jesus que Ele fez por nós, que Ele morreu na cruz. Falar que Jesus está voltando. A volta de Jesus está próxima. Anunciar isso para as pessoas, porque as pessoas não sabem, elas não conhecem. Então Jesus ia anunciar o Evangelho por onde ele passava. Olha as lições que Jesus nos deixou. Mas antes de fazer isso, Jesus orou primeiro para depois ir anunciar a palavra. Nós temos que nos preparar, orar. Depois a gente sai para anunciar a palavra para as pessoas. Jesus fazia isso. Olha que Jesus se levantou antes do nascer do sol e foi a um local tranquilo para orar. A oração era o foco das ações de Jesus. Os evangelhos descrevem Jesus como um homem de oração. Jesus era um homem de oração. E nós também tem que ser homens de oração. Orar primeiro, depois agir. Esse foi um dos principais segredos do poder do seu ministério. Todos os milagres que Jesus ia realizar, ele orava primeiro, para depois fazer o milagre. O que Lucas ensina sobre a vida de oração de Jesus? Lucas capítulo 6, verso 12. Mas antes eu vou continuar aqui, Jesus estava orando e continuou orando. Era muito cedo quando Jesus saiu de casa, o que indica que ele passou bastante tempo em oração. Será que nós estamos passando bastante tempo em oração, orando? Você está no seu serviço, você pode orar em pensamento, falar com Deus em pensamento. Ore, temos que orar bastante. Jesus era Deus, seria um homem de oração, e nós? A gente temos que orar, porque a oração é o foco de tudo. Vamos lá para Lucas 6,12. Lucas 6, verso 12. Olha o que diz aqui. Naquela ocasião, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando. Jesus passou a noite inteira orando, pedindo sabedoria. Se Jesus orava, e nós estamos orando? A gente ora tão pouco. Tão pouco a gente ora. Porque a oração é o foco. Era o foco de Jesus. E diz aqui, muitos cristãos estabelecem horários de oração. Essa prática é boa e correta, mas também pode se tornar uma rotina, algo feito de maneira quase mecânica. Uma forma de romper com um padrão fixo é mudar ocasionalmente o horário da oração. Orar durante mais tempo do que o habitual. A questão não é se aprender algum tipo de fórmula que nunca pode ser modificada. A gente tem que estar orando em pensamento. Você pode orar em pensamento a Deus. Você está andando, indo para o seu serviço, você ore andando, mas em pensamento, converse com Deus. Era assim, Jesus passou a noite inteira orando. A oração é muito importante, porque você está falando com Deus. Olha o que diz aqui.
Vou ler aqui para vocês. Se o próprio Jesus precisou dedicar tanto tempo à oração, o que quer dizer de nós? O que o exemplo de Jesus nos ensina? Olha o exemplo que Jesus deixou aí. É só a gente seguir o exemplo de Jesus. Sermos homens de oração. E mulheres, também ser mulheres de oração. Orar bastante. Como se diz, quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. E zero oração, zero poder. Nada de poder. Agora eu vou ler aqui para vocês, ó. Pedro e seus companheiros não acompanharam Jesus ao lugar de oração. Talvez soubessem da localização, porque encontraram lá. Eles contaram a Jesus que todos os estavam procurando, sugerindo que o mestre continuasse a emocionante experiência do dia anterior, com mais cura e ensino. Surpreendentemente, Jesus contestou, indicando que em outros lugares haveria um campo mais amplo de serviço. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então, antes de Jesus fazer as suas ações, curar pessoas, o que ele fez? Passou a noite inteira orando, se preparando. Depois ele foi pregar a palavra. A lição de quinta-feira. Você pode guardar um segredo? Vamos ler. Leia Marcos. Pergunta 6. Leia Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao 45. O que essa história nos ensina sobre Jesus e seu relacionamento com as pessoas marginalizadas da sociedade? Marcos 1. Vamos lá, voltar para o livro de Marcos. Marcos 1, versículo 40 ao 45. Jesus cura um leproso. Olha essa história. Olha como que foi. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: Ore, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito, espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e gente de toda parte vinha procurá-lo. Nós vamos entender aqui o que é a lepra. O que era a lepra? A lepra é o que é mencionada nessa passagem em texto do Antigo Testamento, não se refere apenas ao que hoje é conhecido como hanseníase. Uma tradução mais exata do termo bíblico seria algo como doença grave de pele ou dermatose, porque incluía várias doenças hipodérmicas. A hanseníase pode ter chegado ao Antigo Oriente próximo por volta do terceiro século. Ainda que esse leproso mencionado pudesse ter hanseníase, não sabemos ao certo qual era a grave doença que ele sofria. O leproso teve fé que Jesus podia purificá-lo, segundo Levítico 13. Um leproso era ritualmente impuro e tinha que evitar o contato com os outros.
Então a pessoa que tinha lepra, ela não podia ficar perto das pessoas. Ela tinha que se distanciar. Porque senão ela ia contaminar as outras pessoas. Não podia ficar junto com as outras pessoas. Vamos ler aqui, Levítico 13, do versos 45 e 46. Vamos lá para o livro de Levítico. Levítico vai falar da lepra aqui, Levítico 13, versos 45 e 46. Olha só. Olha como a pessoa que tinha uma doença contagiosa. A lepra é uma doença contagiosa. Olha o que diz aqui na Bíblia, em Levítico 13, versos 45 e 46. Uma pessoa que sofrer de uma doença contagiosa de pele deverá vestir roupas rasgadas e deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha fora do acampamento. Então a pessoa que tinha uma doença contagiosa, como era a lepra, ela tinha que sair do acampamento. E tinha que deixar, como diz aqui, deixar os cabelos sem pentear e falar impuro, impuro. E roupas rasgadas. Daí tinham que saber que essa pessoa estava impura e essa pessoa tinha que ficar fora do acampamento. Então é isso que está dizendo aqui em Levítico capítulo 13, versos 45 e 46. Então aqui Jesus, quando viu esse leproso, ele teve compaixão daquele homem e tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. Em casos normais, essa ação teria contaminado Jesus até o pôr do sol? Quando ele deveria se banhar para tornar-se ritualmente puro? Como diz Levítico 13, verso 15? Olha o que Marcos diz aqui. Contudo, Marcos deixa claro que a ação de Jesus de tocar o doente purificou o homem de sua lepra. E assim Jesus não ficou contaminado ao tocar no leproso. Porque Jesus era o mestre dos mestres, os médicos dos médicos. Jesus tocou nele, não ficou impuro, como diz Marco aqui. Ele purificou aquele homem. E aquele homem ficou puro. A sua lepra sumiu. Depois o que Jesus fez? Jesus enviou o homem a um sacerdote com a instrução de oferecer o sacrifício que Moisés havia ordenado para tais casos. Jesus defendia e apoiava o que Moisés havia ensinado. Esse entendimento é oposto da oposição dos líderes religiosos, que distorciam a intenção original dos ensinos dados por intermédio de Moisés. Isso explica por que Jesus mandou que o homem mantivesse silêncio sobre o ocorrido. Se ele contasse sobre a cura, isso poderia prejudicar a decisão do sacerdote, levando-o a se opor a Jesus. Mas o leproso curado parece não ter entendido o que Jesus havia falado, para ele não contar isso a ninguém, que ele havia sido curado. Então o leproso, desobedecendo ao mandamento de Jesus, espalhou a notícia por toda parte, tornando impossível que ele entrasse publicamente nas cidades para desenvolver seu ministério. Então aqui é uma pergunta que está no rodapé. Como podemos ser cautelosos para não fazer aquilo que pode atrapalhar a pregação do Evangelho, por melhores que sejam nossas intenções? Como a gente pode ser cautelosos? É uma pergunta para pensar, refletir também. Então nós vamos para sexta-feira, estudo adicional. Leia de Ellen G. White, O Desejar de Todas as Nações, páginas 191, 199. Em Cafarnaum. Que retrato de Jesus encontramos em Marcos 1?
Jesus tinha autoridade para chamar discípulos, ele chamou os discípulos ouviram a voz de Jesus e seguiram a Jesus. E eles respondiam, ele era santo em contraste com os espíritos impuros sob o domínio de Satanás. É apresentada uma grande batalha entre o bem e o mal, e Jesus tem mais poder do que os demônios. Ele demonstrava compaixão pelos doentes e o ajudava tocando-os quando talvez ninguém mais o faria. Certa vez, Jesus estava falando na sinagoga sobre o reino que viera estabelecer e de sua missão de libertar os cativos de Satanás, quando foi interrompido por um agudo grito de terror. Agora tudo era confusão e pavor. A atenção dos povos se desviou de Cristo. As suas palavras não foram escutadas. Esse era o desígnio de Satanás, em levar a vítima à sinagoga. Mas Jesus repreendeu o demônio. Em Lucas 4, verso 35, aquele que vencera Satanás no deserto da tentação foi novamente colocado face a face com seu inimigo. O demônio exercia todo o poder para manter domínio sobre a vítima, perder terreno. Aqui seria dar a Jesus uma vitória. Entretanto, o Salvador falou com autoridade e libertou o cativo. Ellen G. White, do Desejar de Todas as Nações, página 194. Nosso Senhor desenvolveu um ministério bastante atarefado, indo de um lugar para o outro, quase constantemente em contato com muitas pessoas. Por meio da oração, ele manteve calma e constância em relação às pessoas e ao seu próprio ministério. O que nós temos que fazer? Organize um plano de oração e estudo das Escrituras. Reserve um tempo para desenvolver um temperamento tranquilo, guiado pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Então, meus queridos, esse foi a lição 2, um dia no ministério de Jesus, do Evangelho de Marcos. Olha quantas coisas nós aprendemos aqui. A cura de um leproso. Jesus chamando seus primeiros discípulos. Jesus ensinou a ele pescar gente para o reino de Deus. Nós também temos que pescar gente para levar para o reino de Deus, para levar ao pé de Jesus. Como você pode fazer isso? Você pode pregar o evangelho aí, na sua rua, no seu bairro, falando de Jesus para as pessoas. Jesus deixou um exemplo para nós. Jesus também era um homem de oração. Antes dele pregar o evangelho, de fazer o milagre, ele orava primeiro para se preparar. Antes da gente fazer alguma coisa, de falar de Jesus, ore primeiro, peça sabedoria a Deus e Deus vai te dar sabedoria. Mas peça com fé. Deus te dá. Que Deus abençoe vocês, meus amigos e amigas em Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre com vocês.